O Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 1, diz assim: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu. Só até aí. Essa passagem bíblica de João 17 nos fala sobre a oração de Jesus. E o cabeçalho fala sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Ele não orava nem por ele, mas ele orava para os discípulos. Qual é a lição que nós tiramos nesta noite, quando falamos a respeito do cabeçalho que Jesus orava pelos discípulos? Ele não orava nem por ele. Nós somos muitas das vezes egoístas, somos muitas das vezes egocêntricos, que só pensamos em nós. O cabeçalho está dizendo que Jesus orava pelos discípulos, e nós somos egocêntricos, pensamos só em nós. Nas nossas orações, não vamos esquecer quem? Nós. Jesus esqueceu ele e orou pelos discípulos. Uma certa vez, o próprio Deus falou para Jó, para que ele orasse pelos inimigos dele, que não era amigo, né? Pelo amigo dele orava, e ele foi abençoado. Isso é você quer ver as pessoas abençoadas também. E a Bíblia está dizendo que Jesus, ele orou pelos discípulos. E em João 17, você lendo versículo por versículo, você vê que foi a hora aonde Jesus começou a invocar o Pai, dizendo: Pai. Aí ele diz no versículo 1: é chegado a hora. Mas antes de falar a respeito da palavra chegado a hora, e essa hora não era uma hora boa, era a hora mais esperada das Escrituras, a hora mais esperada dos profetas, que esse Cristo ia chegar a hora dele, mas não era uma hora boa, era a hora do sofrimento. Não era à toa que o Cristo, ele ia constantemente para o Monte das Oliveiras, para o Monte do Getsemane, e tinha um particular com Deus, ia sozinho. Muitas das vezes o discípulo até o seguia, mas a maioria das vezes ele ia sozinho, dizia: Pai, vai chegar um dia, aquela hora que está já registrado no Salmo 100, no Salmo 22, o sofrimento do Messias. Davi escreveu isso há 1000 anos atrás, dizendo que o Messias ia sofrer, e esse dia vai chegar na vida de cada um de nós, e que nós estejamos preparados para esse grande dia, o dia do sofrimento. Se você fizer ou pesquisar na internet, todos os discípulos, eles foram mutilados, sofreram e não negaram a fé. Esse é o evangelho que nós pregamos, irmão. Esse é o evangelho da qual Paulo ele falou que nós temos que ter as marcas de Cristo. Se Cristo teve marca no corpo, nós também teremos marca no nosso corpo. Misericórdia. Aleluia. Esse é o evangelho. Um evangelho de mar de rosa estão pregando aí. É por isso que alguns não se sustentam no evangelho.
É por isso que alguns eles saem do evangelho porque ele ouviram o pregador lhe dizer: não venha para Jesus, e acalmou a tempestade. Aí quando vem a primeira tempestade, a pessoa pega e não dá não, porque pregaram que era mar de rosa, e eu não estou vendo nenhuma mar de rosa. Ei, barabacandarabassura, aleluia. Existem muitos crentes que estão alicerçados a sua casa na areia, e nós precisamos estar alicerçados nossa casa na rocha, porque quando vier os vendavais, não vai cair a casa. Ebadai que me observe. Antes de falar desse, é chegado esta hora, eu quero falar sobre Jesus falou essas coisas olhando para o céu. E quando eu li em casa esse versículo que Jesus orando olhou para o céu, eu me lembrei do quê? Do Salmo 100. Quanto? Acertou ou errou? Você acertou. Salmo 121. Aleluia. Porque Jesus ele não olhava para a terra. Em que sentido eu estou falando? No sentido de que, quando você está passando por uma situação difícil, irmão, não olhe para a terra procurando um refúgio, nem A, nem B, nem C. A irmã, ela falou aqui a respeito. Muitas vezes, quando vem a aflição nas nossas vidas, nós procuramos a casa de um vizinho, procuramos um irmão para conversar. Irmão, estou passando uma situação difícil, e esquecemos do mais importante de procurar, que é Jesus. Quando Jesus passou pela situação difícil, ele sabendo que ia chegar a hora, a Bíblia diz que ele olhou para o céu. Ele não olhou para a terra procurando refúgio em Paulo. Ele não olhou para a terra procurando refúgio em Tiago, Pedro, Tiago, João e outros mais. E o Salmo 121, aleluia, que diz assim, o Salmo 121, o cabeçalho diz: Deus é o guarda fiel do seu povo. Ele é o guarda fiel, ele é a segurança fiel, ele é o socorro fiel, ele é o refúgio fiel, ele é o guarda nosso. Aleluia. O salmista Davi estava passando uma situação difícil, porque ele disse: olha, povo, Deus é nosso guarda fiel, rapaz. E todo mundo agora, Davi falou: levanta os olhos para os montes, olha para cima, rapaz, e clama esse Deus, de onde vem o meu socorro. O salmista Davi poderia olhar para a terra e dizer assim: não, eu tenho uma amizade com algumas nações vizinha de Israel, que eu ajudei e agora preciso da ajuda deles. Vamos pedir que o exército tal venha se juntar a nós. Ele disse: não, eu não preciso de nenhum exército, eu não preciso de nenhuma ajuda humana, eu preciso da ajuda agora de Deus. No momento da aflição, você procure não o vizinho, não procure nem o irmão, procure Deus e conversa com Deus. Olha para o céu, porque Ele é o guarda fiel do seu povo. O salmista Davi diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista Davi diz assim: não deixará vacilar o teu pé. Deus não vai deixar você vacilar os teus pés. Glória a Deus.
Ele vai abrir os seus olhos assim, não, esse não é o caminho. Você pode vacilar e cair nesse buraco. Deus vai abrir o nosso entendimento. Nós vamos vencer essa guerra, povo de Israel. Deus não vai deixar nós vacilarmos. Aleluia. Aquele que te guarda não tosquenejará. Glória a Deus. Ele não tosqueneja. Que significa ele não dorme. Louvado seja Deus. Não tira nem cochilo. E você vê que o inimigo das nossas almas, ele é tão perverso, que não deixa nem nós dormirmos direito, que nos nossos sonhos ele aparece. Glória a Deus. Imagine, é por isso que o guarda fiel de Israel, ele não tosquineja, ele não dorme, é 24 horas ali junto de você, porque se ele se afastar um pouquinho, irmão, o diabo vai nos engolir vivo. E se nós estamos vivos ainda é porque existe um Deus que não tosquineja, um Deus que não dorme. Eis que não te tosquineja, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas estão até pensando assim, Davi, eu acho que Deus está dormindo. E nós vamos perder essa batalha. Ele disse, não, rapaz, não se preocupa não. Não se preocupa não, que ele não está dormindo não. Ele sabe o que está fazendo. E nós não vamos perder essa guerra não, porque nós temos um guarda fiel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Oh, maravilha. Vamos tomar posse desse Salmo 121, meu amado. Aí ele diz assim, olha, o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O sol molesta, acaba com a pele, destrói a saúde da pessoa. E Deus disse, nesse deserto, esse sol, ele não vai te molestar. Glória a Deus. A lua também, ela traz um frio no nosso corpo, e pode trazer ressecamento no corpo, trazer doença para o corpo, dependendo do gelo, se você continuar naquele gelo. Ele diz também, a lua não vai te molestar, porque eu tenho ordem sobre o sol, tenho ordem sobre a lua, ela não vai tocar em você, nem a natureza, nem o homem vai tocar em você, nenhum ser vai tocar em você, porque eu sou o guarda fiel do meu povo. Nem a natureza vai tocar. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Eu estou muito preocupado com esses tremores de terra, e estou orando para que não venha no Brasil, irmão. Eu sei que vai acontecer sim, mas quando acontece no nosso bairro e cai todas as casas, aí nós parece que percebe, era para ter orado, para livrar um pequeno povo. Vai acontecer sim, mas Deus vai ter que livrar. Glória a Deus. Ou será que é o dia da morte de todos do bairro e cair as casas? Então eu estou orando muito, porque Deus tem poder sobre o sol, Deus tem poder sobre a lua, sobre a natureza. Ele é o guarda fiel. E a nossa boca tem poder. As pessoas abrem a boca aí, um bocado de cristão. Teve uma mesmo que ela falou, não, porque Deus falou para mim que vai acontecer algo no Brasil dia 20 de agosto. O rapaz pegou, colocou ela no canal dele. Depois, passados 2 dias, chegou dia 22, 21, ele botou assim, ela errou a profecia. Mas ela profetizou, abriu a boca, amaldiçoando o próprio país, né? E as pessoas falam sem repreender. Eu não sei se foi Deus ou não, eu tive um sonho que o Brasil vai ter um terremoto, mas eu peço ao Senhor que Ele repreenda
Mas as pessoas falam aquela firmeza, porque quando acontecer, diz assim: está vendo o que eu disse? Eu nem repreendi, eu falei. Quer dizer, profetiza, abre a boca e amaldiçoa o seu próprio país. Porque misericórdia, você perder suas casas, perder tudo, só Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele é o guarda fiel do seu povo. Aleluia, Ele é o guarda fiel do seu povo. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas existe muita gente aí, no meio desse terremoto, que é crente aí. Mas esse salmo tem que se cumprir nas nossas vidas. Também, se não se cumprir, eu vou largar Jesus. Mas é difícil. Quando vêm as tempestades, as tentações. Em João 17, aleluia, Jesus, ele disse, e falou Jesus assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Ele olhou para o céu, acreditou no Salmo 121, sim. Mas ele disse: agora é chegada a hora, Deus. E que hora é essa que chegou na vida de Jesus? Lucas 22, 39, sobre o Getsemane. Coloca aí, amado. Essa foi a hora que Jesus fez a oração em João 17. É chegada a hora, viu, Pai? Glorifica-te o meu nome, porque eu glorificarei o teu nome. Em outras palavras, Senhor, agora me dê força, porque eu não sei se vou suportar. Jesus era 100% homem, 100% Deus, irmão. Ele sentia medo, sentia fome, cansaço. Eu vou ler aqui, ele teve medo e depois ele repreendeu o medo, assim: não seja feita a tua vontade. Mas na hora ele sentiu medo: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele ficou com medo. E quantos de nós estamos com medo? Muitas vezes de pouca coisa, viu? Nós temos medo de tudo. Medo de fazer uma entrevista de emprego. Tem pessoas que tem medo que coisas mínimas das mínimas. Ah, eu não vou naquela empresa não, eu não vou botar currículo não, eu não vou conversar com tal pessoa não, que eu tenho medo. Irmão, a Bíblia diz que Deus não deu um espírito de medo. Timóteo disse assim: Deus não deu um espírito para nós de medo. A Bíblia diz que os covardes que volte, os medrosos que volte. Tem que ter coragem, irmão. Botar o guarda de Israel na frente, eu disse: eu vou. E o guarda está lá na frente. O guarda pode dizer assim: é ou não. Mas você tentou. Lucas 22, 39. Jesus no Getsemane. Ele era acostumado a ir para o Getsemane. A maioria das vezes ele ia sozinho no Getsemane. Orar, falar com o Pai, se encher, ter reserva, para quando as lutas vierem, você assim: eu estou com reserva, eu estou com um tanque cheio. Mas tem pessoas que não enchem o tanque, porque o período que está passando está bom. Eu não falo isso por exaltação, é porque eu sei a minha luta. Quanto mais dado, mais é cobrado. Quanto mais dado algo que Deus lhe deu de dom de louvor, dom da palavra, da revelação, aí é mais cobrado. O diabo, ele vem com toda a fúria. E dia de segunda-feira eu abro aqui, quarta, sexta e sábado, de 18 a 19, porque eu sei que eu preciso, irmão. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ficar de pé.
Não é brincadeira ser crente. Era bom se nós pudéssemos ter o controle da nossa mente. Mas nós não controlamos a mente não, irmão. Nós quer dormir, a nossa mente fica assim, ó. Vupu, 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 vupu. A paz, e muitas das vezes é coisas que até que não agrada a Deus. É uma guerra terrível. Você acha que Jesus, que foi mais dado, o próprio Deus na terra, 100% Deus, como era a mente de Jesus? O diabo querendo tocar, ele ali orando, porque ele orava constante. A Bíblia diz que ele pregava sempre pela manhã, mas antes de ele pregar, sabe o que ele fazia? Ele ia para o monte orar, depois ele ia direto para a sinagoga pregar, se enchendo o tanque dele, para quando chegasse essa hora, ele disse: eu estou forte. Mesmo assim ele se abalou um pouquinho e disse: Pai, se for possível, dá para o Senhor se afastar de mim esse cálice aqui, porque parece que eu não vou conseguir. Depois ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, eu estou aqui, eu sei que tu és o guarda de Israel, vai me guardar na hora, vai me fazer eu não abrir a boca para blasfemar. Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Então ele tinha o costume de ir para o monte orar, ter uma sós com Deus, ter um particular com Deus. Isaías e o Mateus fala: entra no teu quarto, fecha a porta, e seu pai que está em secreto te recompensará também em secreto. Aleluia! Tem coisas que você tem que falar com Deus, porque se você falar para o homem ou para a mulher, escandaliza. Se abrir o coração para Deus, ali escondido com Deus. E a Bíblia diz que o costume dele era ir para o monte orar. E ele precisava orar? Não, rapaz, ele era Deus. Ele precisava se batizar? Não, rapaz, ele era o próprio Deus. Ele era a pessoa que dizia: você tem que fazer isso. Mas o senhor não faz. Eu digo: ó, eu sou Deus, eu sou o mestre, faça. Ele só fez fazer, sem precisão, para que nós acompanhasse os passos dele. E saindo foi como costume, para o Monte das Oliveiras. E também seus discípulos seguiram, mas nunca ia seus discípulos todos. Sempre 9, ele disse: 9 não sobe comigo não, viu? Os 12 não vai comigo não, eu vou escolher quem é que vai comigo. Só era Pedro, Tiago e João que ia com Jesus para a oração. As pessoas têm que entender que se Deus falou com um pastor que vai fazer uma oração em tal lugar e vai levar só essas pessoas, não fica com cara feia não, porque os 9 poderiam ficar com cara feia. Jesus só chamou só 3, e nós, o Senhor não chamou. Jesus disse: meu pai falou que isso é 3, porque a situação lá é para quem está na presença. Uma certa vez minha filha veio pregar aqui na igreja, e a igreja era com o bispo, aquele jovem simpático, Helder. Aí ele falou assim: olha, não deixe essa menina pregar em cima do púlpito. Você acha que eu fiquei zangado com ele? Não, eu entendi ele. Porque pregar aqui é uma coisa, irmão, pregar aqui é outra coisa. Eu subo aqui porque eu peço a misericórdia de Deus, mas nem todo mundo tem a capacidade de pregar em cima de um púlpito. Porque aqui, a nave, aqui era um lugar onde as pessoas matavam os animais e lançavam sobre os animais. Aqui a coisa é mais santa, aqui menos mal, mas aqui não é brincadeira.
E é pela graça, eu digo, eu subo, dizendo: Deus, tenha misericórdia, porque eu estou pregando em cima de um púlpito, mesmo feito pelo homem, mas isso aqui é um lugar sagrado. Medo de Cassídia Fácia. E a Bíblia diz que ele costumava ir para o Getsemane, era o costume dele. E a Bíblia diz que os discípulos seguiram. E nesse dia, ele foi para o Getsemane com angústia no coração. Jesus foi angustiado, angústia, uma tristeza na alma dele. Ele disse: chegou o dia mais esperado da Bíblia Sagrada, que morreria o Cordeiro de Deus. Não morreria de forma rápida, porque quando você morre de forma rápida, menos dor. Mas quando você morre, ao passar dos minutos, das horas, dos dias, principalmente em uma cruz, sem beber água, o corpo ia pesar, o pulmão ia fechar, e ele, segundo diz que ele morreu asfixiado, como se tivesse um saco na cabeça e amarrasse, pedindo e ali ele morreu. E antes disso, foi 40 chibatadas que ele tomou durante a noite. E ainda pegou uma coroa de 72 espinhos, segundo diz o teólogo. E ainda pegou uma cruz de 140 quilos, segundo diz o teólogo. E diz que ele não aguentou a cruz, entre aspas, porque o mesmo poder que um homem poderia pegar um portão de uma cidade, colocar nas costas e levar, Deus poderia também dar a ele, como deu a quem? A Sansão. A Bíblia diz que Sansão pegou o portão da cidade, irmão, botou nas costas e levou. A Bíblia diz que naquela época que o Espírito Santo entrava nele, ele tinha uma força sobrenatural, ele matou, foi 1000 homens, ele sozinho, e não se cansou. Deus poderia assim: Senhor, meu filho, receba a mesma força de Sansão aí e leve a cruz. Mas por que precisou Jesus se cansar e precisar de outro para que levar a cruz? Porque muitas das vezes você não quer levar a cruz do irmão, pô. Não, a cruz é dele. E ele que procurou. Ninguém procura, irmão, o mal para si. É o mal que vem sobre nós. E você que é forte, carrega a cruz do seu irmão, em oração, em jejum. Não, eu vou pagar. Tem crente que fala assim: vou pagar o preço por ninguém, não. Mas sabe pagar o preço pelo filho, pelo neto. Aí sabe, nem todos pagam o preço. Vai pagar um preço pelo estranho? E é necessário nós pagarmos um preço, porque vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Então por isso que Jesus, ele não conseguiu levar a cruz, entre aspas, para Cirineu ajudar ele. E todos nós precisamos de ajuda. O pastor precisa de oração, o pastor precisa que pessoas jejuem por ele, e vice-versa. Vocês dão para mim, eu dou para vocês. Eu peço por você, vocês pedem por mim. Me do cana subcandará. Aleluia! Glórias a Deus. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entrei em tentação. E Jesus disse: olha, vocês que estão comigo aqui, ore, porque a presença do diabo está presente. E o diabo queria colocar na mente de Jesus que ele não era o Filho de Deus. Imagine. Colocar na mente de Jesus assim: você não é o Filho de Deus não, viu? Você vai passar por uma situação tão difícil que você não vai suportar não. Eu vou chegar até o ponto da qual eu quero falar. A Bíblia diz que Deus envia um anjo. A Bíblia diz que o anjo ficou pertinho de Jesus e confortou ele com palavras.
Vai chegar o 43. Olha o que está lá escrito, ó, 43? E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. O anjo veio com a palavra do céu. Deus falou assim, ó, anjo, vai lá, correndo. Porque meu filho, ele está, ó, ele não vai, ele está querendo desistir. Porque, meu irmão, tem lutas, irmão. É por isso que você não pode julgar. Tem pessoas que é cristão, que passa situação tão difícil, a mente é tão perturbada, e você quer parar a mente, mas a mente fica ali, ó, um Satanás, bom. E o cara disse, não dá, vou praticar, vou fazer, não vai dar não. E aí cai. E quando se arrepende, aí acontece como o filho pródigo. Quando retorna, o outro disse, não é para retornar não, o pai disse, tem que retornar. Eu estava esperando ele vir, venha, mesmo em pecado, mas venha para a igreja. Venha, meus braços estão abertos para você. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Aí a Bíblia diz que o anjo veio e confortou ele com alguma palavra, mas a Bíblia não deixou escrito que palavra foi que o anjo falou para Jesus. Porque aquele dia era chegado a hora. Tem duas passagens da Bíblia que diz sobre essa hora, que é Mateus 6,34, diz, basta o seu dia, acaba mal. Cada dia, irmão, vai piorar a situação. Se eu não estiver firme na esperança que é Jesus, na certeza que Jesus vai mudar o quadro, você vai ficar maluco. Você vai querer até se afastar de Cristo. Porque existem milhões e bilhões de pessoas afastadas de Cristo, irmão, que perderam a esperança. Uma certa vez Pedro quase perde a esperança, quase se afasta. E quem somos nós para dizer que não vou se afastar? Quando Pedro viu a situação pegando para o lado dele, ele disse, eu não conheço esse homem não. Que Deus nos livre dessa mal hora. Que você chega, pastor, esse cara para mim não dá mais não. Eu digo, irmão, a situação está pegando aí, né? Mas vamos orar junto. Vamos reunir a igreja para orar. Eita lá, bacana, súbia. Aí a Bíblia diz, eu estava no versículo 40? Foi no 40? Era 42. Não, eu estava no 40, estou no 41. Apartou-se dele um tiro de pedra e pondo-se de joelho. Jesus se afastou dos discípulos, um tiro de pedra. Segundo diz o teólogo, um tiro de pé significa de 20 a 30 metros, quer dizer, não é muito distante. Jesus não poderia ficar muito distante do discípulo, porque sabia que a presença do diabo estava ali. E ele ficou 30 centímetros, 20, 30 centímetros distante, e começou a orar, dizendo, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. A oração dela era essa, Pai, se o Senhor puder, não deixa cumprir essa mensagem em mim não. Sobre a cruz, não deixa cumprir não. Não deixa cumprir que os chicotes vão tocar em mim. Não deixa cumprir não. Pai, eu acho que eu não vou suportar. E por isso que vem o versículo 43, que o anjo consola ele. Disse, calma rapaz. Você está esquecendo que você é do céu, porque o Jesus humano sofreu a pressão, mas o Jesus, Deus, ele pegou e voltou atrás. Como nós muitas vezes voltamos atrás, pecamos e a gente está repreendido. Eu vou continuar, mesmo com o meu pecado, porque é o seu espírito falando com você, e sua carne diz assim, rapaz, não tem mais jeito. Aí a Bíblia diz, dizendo, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Diz, Senhor, meu Pai, faça a tua vontade. O anjo daí diz assim, rapaz, você vai ser vitorioso nisso aí, não se preocupa não, vai sofrer muito, mas não se preocupa não, você vai ser vitorioso, é necessário você passar. Aí o versículo 44 diz, e posto em agonia, orava intensamente. Rapaz, Jesus orava de tal maneira, com intenso,
que, segundo as Escrituras, seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corria ao chão. Ele orava com tanta angústia, ele orava com tanto na alma: meu pai, eu não vou suportar. Meu pai, eu não vou suportar, eu não vou voltar mais para o céu, porque eu não vou suportar não, meu pai. Eu vou pedir os anjos para matar todo mundo, pai. Calma, não fala isso não, porque Jesus disse assim: olha, se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjos. Não preciso de vocês não, discípulo. Se eu pedir ao meu pai que mande 12 legiões de anjos, ele vem aqui agora, que dá 72 mil anjos. E um anjo só matou 185 mil soldados, imagine 72 mil. O planeta todo vai ser morto. E Jesus não poderia falar essas palavras, porque ele estava em agonia, achando que ele não ia suportar, porque nós passamos por uma situação difícil. É marido, é filho desviado, é filha na prostituição, é filho na prostituição, é neto, é todo mundo, só você dentro de casa, sozinho ali, ó, guerreando, o diabo aí vem, pum, e você é meu pai, meu Deus, o marido está na droga, a filha está na prostituição. Rapaz, tem pessoas que passam situação difícil, sozinha dentro de casa, espiritualmente, ninguém dá. Aí quando chega o filho, cheio de droga, a filha dilacerada, o marido cheio de cachaça, imagina se suportar. Nem todo mundo suporta não, viu? Nós somos privilegiados. Eu mesmo sou privilegiado. Daqui um dia eu estou aposentado, eu não tenho nem caldo na mão. É brincadeira, rapaz, Deus é tão bom comigo, rapaz. Deus disse: você não aguenta não, rapaz. Você tem a mesma força de Gilson? Não tem não. Eu sei que você não aguenta, Luiz Carlos. Se botar você para trabalhar um dia, de manhã à tarde no sol, você vai chegar em casa morto. Outro dia assim: eu não vou não. Rapaz, Deus tem um amor comigo, eu não aguento. Eu não sei porque eu não tenho essa fraqueza em mim, velho. Eu não aguento pegar no pesado. Meu, com esse corpo eu não aguento. Então Deus tem um... Rapaz, Deus guarda muito, velho. É, rapaz, então Deus sabe. Se eu disser que ele não aguenta, então eu não vou botar ele não. Rapaz, eu tenho um colega meu, irmão, que ele ligou para mim hoje, e está na Guarda Século. Eu disse: Santos, você precisa aceitar Jesus. Ele é, Luiz Carlos, minha esposa me falou isso. E minha esposa falou para mim que Deus tem um projeto na minha vida. Ele falou à sua esposa: não, mas Luiz Carlos fala direto comigo, que Deus tem um projeto na minha vida. Rapaz, o cara, tá gravando aí. Eu só sei que ele, se você for olhar pela lógica, ele não é merecedor não. Ele não é merecedor, mas só que ele, eu falei brincando com ele assim, hoje de manhã: rapaz, eu estou com inveja de você, velho, porque você é um xodó de Deus, rapaz. Deus tem uma obra, o que ele abre a boca, assim, Deus. Um dia, certa vez, ele teve um sonho, que ele ia ficar desempregado, e o sonho foi real. Aí o cara falou assim: olha, aí passado 2, 3 dias, a empresa falou assim: olha, vou desempregar todo mundo. Eu só sei que ele correu atrás, aconteceu não desempregar ele. É um xodó que Deus tem, que você... Pô, esse cara não merece. Em comparação a Luiz Carlos, não merece, mas eu digo: rapaz, você é um xodó de Deus, velho. Então Deus, irmão, ele é muito cuidador, guardador, ele guarda. Como o filho também ele guardou. O filho estava angustiado de tal maneira que soltou o suor, saiu gota de sangue, irmão. Eu tenho um livro em casa, de Orlando Bué, Os Homens Pregadores, que aqueles homens oravam de tal maneira que ele dava convulsão, irmão. Dava convulsão. Hoje as pessoas oram artificialmente. Ora meia hora e diz: já orei demais. E quando é meia hora é só por você e sua família. Esqueceu o vizinho, esqueceu o colega de trabalho. Um dia que nós esquecermos nós em oração e orar pelos outros, nós seremos abençoados. Porque Deus vai ver o amor no seu coração. A verdade é essa. Aleluia. Aí a Bíblia diz: o seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corria até o chão. Versículo 45: levantou-se da oração e foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. Imagine, quando Jesus levanta, vai ver o discípulo,
Pensando que o discípulo estava orando, o discípulo estava dormindo. Dormindo por quê? De tristeza. Tristeza de quê? Porque ele estava ouvindo Jesus orar. Porque Jesus estava a 20 metros, 30 metros. E eles aqui orando, ele ouvindo Jesus falar assim: Pai, afasta de mim. Pai, eu não vou suportar. Eu não sei se eles viram o anjo falar com Jesus. Depois Jesus retifica: ó, seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor é meu guarda. Eu sei que o Senhor é minha segurança. Eu sei que o Senhor é meu socorro. Eu sei que o Senhor é o meu protetor. Mas eles ficaram tristes em ver o próprio Jesus, o humano, falando: não vou suportar. Nadi sub, canda sub. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantais e orai, porque para que não entrei em tentação. Precisamos levantar, irmão, e orar, porque os dias de tentações estão vindo. Só quem vai ficar de pé é quem ora, quem jejuma. E se não tiver nessa posição de oração e jejum, não vai ficar de pé, não. Não vai ficar de pé. Você sair de uma igreja e ir para outra é uma coisa. Agora você sair de uma igreja e ficar em casa é outra coisa. Não existe pessoa desigrejada que vai ser salva. Você sai de uma igreja e vai para outra, pronto. Você está na presença de Deus. Mas você sair e ficar em casa, isso não existe. Isso é o quê? Está fraco ou fraca espiritualmente. Aleluia. E o inimigo é sutil. Não ainda fala língua estranha. Mesmo em casa. Em casa, eu mesmo leio a palavra. Em casa, eu mesmo louvo. Em casa, eu boto no telão lá e vejo o pregador. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O templo é o tanque de Betesda. A união, o calor humano é diferente. A presença é diferente. A reunião é diferente. Ficar só em casa. E o inimigo disse: não, pode ficar. Ouça uma pregação de 1 hora. Você louva meia hora e faz uma oração. Não precisa ir para a igreja, não. É o que o diabo está colocando na mente de muitos cristãos. Então, se fosse assim, Paulo não abria várias igrejas. Não precisava de templo. Mas pelas escrituras, Paulo abriu várias. Pedro também abriu várias. Timóteo abriu várias. E eu já estou vendo na internet dizer assim: não precisa congregar, não. Mas eu vou pelas escrituras. E não vai me enganar, porque eu tenho base bíblica. E o meu povo é destruído por falta de conhecimento das escrituras. Então, se eu tenho conhecimento, eu vou rebater. Eu digo: não. Se você conhece, eu me conheço. Se você diz que não, eu digo que sim, porque está aqui escrito. E não tem como argumentar contra a verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele falou para o discípulo: levantai e orai para que não entrei em tentação. E aí chegou a hora mal. Jesus é preso. Mas antes de ele ser preso, sabendo que ia ser preso, ele fez o quê? Eu vou para o Getsemane, viu? Eu vou encher meu tanque. Eu vou me preparar para quando chegar esse dia. Aleluia. Glória a Deus, da prisão. Chegar esse dia. Aleluia. Da prisão. Depois vai vir Pedro negando. Depois vai vir ele perante Pilatos. Aleluia. Depois ele perante Herodes.
Depois ele é crucificado. Foi preso. E depois tem que passar por essas pessoas para julgar ele. Porque quando ele passou por Pilato ou foi Herodes, pegaram 2 testemunhas falsas para condenar ele. Oh, glória a Deus! Mas a Bíblia diz que ele foi para o Getsemane se fortalecer, sabendo que ia se apresentar diante de Herodes e tinha que ter autocontrole. Porque se ele abrisse a boca assim, pai, manda um anjo aí, destrói todo mundo. Mas ele tinha que ter o autocontrole. Dos 9 dons do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, o principal é o autocontrole. Porque se você tem autocontrole, você ama as pessoas. Se você não tem controle, você não ama mais ninguém. Aí explodiu, tipo, pô, você não me ama? Então tem que ter autocontrole. Tem que ter autocontrole. Jesus foi se preparar psicologicamente. Psicólogo, a mente, foi se preparar para que ele não abrisse a boca e dissesse, pai, manda anjo e mata todo mundo. Ele deixa eu ser preso, deixa eu passar por Herodes, deixa eu passar por Pilato, deixa eu ser crucificado, porque meu pai já enviou um anjo e falou que eu serei vencedor nessa guerra e nessa luta. Eu serei vencedor. E ele foi vencedor. Amém? E se Deus permitir, terça-feira eu vou falar sobre a prisão de Jesus. Depois eu vou falar que ele passou por Herodes, ele passou por Pilato. E se Deus permitir, eu vou falar sobre a crucificação de Jesus. Pegar esse resumo todo de Mateus capítulo, de Lucas 22, 39 em diante. E as palmas glorificam o nome do nosso Deus. Aleluia!